Sotaque alemão. Alma Latina. Bem-vindos no nosso canal. Eu sou Francisca. Eu sou a Giovana. Somos professoras de alemão. A gente criou esse canal aqui para falar um pouco sobre a cultura, diferenças de cultura entre Alemanha e Brasil. E também para dar algumas dicas sobre como estudar alemão. Se vocês querem saber informações sobre os nossos cursos, vocês se encontram no nosso site, nas redes sociais, em diferentes lugares. Isso, a gente vai colocar todos os links aqui embaixo também na legenda. E qual que é o assunto hoje? A gente está na cozinha, então por quê? Páscoa está chegando, então a gente queria falar um pouquinho sobre a Páscoa na Alemanha. Ah, que muito lindo, eu gosto. Eu também, muito, uma época muito gostosa. Sim. Que, aliás, também é primavera lá nessa época, né? Então, sim, tá começando a sair do inverno, que é muito longo, muito triste lá. Sim, e é literalmente esse renascimento, né? Isso, Sim, então, é bem isso. Uma época muito boa. E você preparou uma coisa, Luana, fala aí. Exatamente. Eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz, então vamos ver depois de aprovar se ficou bom o negócio. Mas eu fiz Eierlikör, que a gente chama em alemão, que é licor de ovos. É algo que eles tomam muito na época da Páscoa, principalmente. Mas, em geral, os alemães gostam muito desse licor aqui. E na época da Páscoa é mais comum eles tomarem. Porque tudo que tiver com ovos, assim, né? Tem uma salada, uma maionese de ovos também que eles comem. Tudo que tiver, assim, tipo, bastante ovos. Porque é o símbolo do ovo, né? O símbolo do conhecimento. E a receita, o que é isso aqui que eu vou beber? Eu conheço, sim, mas vamos lá. O que tem isso aqui? Sim. Gente, é lindo. O que é? Prost. Então, vamos lá, os ingredientes. Ovos, óbvio, você usa só a gema do ovo. Daí eles fazem normalmente com rum branco, mas eu usei cachaça. Ah, perfeito! Porque cachaça, afinal, é o nosso rum brasileiro, né, digamos. Então, eu não tinha rum em casa, então eu usei cachaça mesmo. Perfeito. E creme de leite fresco, né? Eu peguei o aqui da caixinha, mas, em geral, normalmente vai o fresco, mais recomendado. Mas eu não consegui aqui em Salvador. E eu também gravei o vídeo de eu fazendo, que eu postei no meu TikTok, eu vou linkar aqui também, daí vocês podem assistir e fazer a receita junto comigo. Porque isso aqui é uma tradição super antiga, enfim, é muito comum. Cachaça. Então, se vocês querem ter um Ostern alemão, bora aí. Exatamente, isso é bem típico da Páscoa, Ostern da Alemanha. Então, vamos provar. Ah, ficou gostoso. Gostei. Muito, eu também. Nossa, muito bom. Muito bom. Porque um licor, mas assim, é licor da vovó. E desculpem a verdade, é mesmo, super. Sim, bem caseiro, assim, isso. Que eu sempre falo. Bem caseiro. Sempre tem um licor que nas festas familiares faz que todo mundo fique bêbado. Porque é gostosinho, é doce. É verdade, isso. Daí todo mundo toma horrores. E tem isso aqui, um licor. Que você bebe aí nas festas, enfim, bem familiar mesmo. Nossa, bem gostoso. Mais uma, eu gostei também. E daí você guarda num recipiente de vidro e você pode guardar na geladeira. Ele dura, eu diria, uma semana, assim, na geladeira. Mas a receita que eu peguei, ela disse que dura mais semanas. Giovana, eu vou te encargar um. Vamos. Quero. Vamos fazer. Ficou uma delícia. E aí a gente ficou pensando, né? Especialmente na nossa infância, quando a gente celebrava mais Páscoa, enfim, com as tradições e tal. E a Alemanha tem uma cultura bem interessante, onde você prepara muitas coisas, né? Exatamente. A diferença eu acho que na Latinoamérica em geral, que a gente tem uma tendência a comprar as coisas. Isso, e lá é mais, assim, a cultura de fazer tudo você mesmo, assim, aquela coisa que se diz em inglês, né? Do it by yourself. Então, você mesmo que vai preparar, fazer as coisas com presentes. Também eles gostam de preparar alguma coisa para dar para presente. Então, o que a gente trouxe aqui? O ritual da Páscoa, que é pintar ovinhos. Isso! Pintar ovinhos. E aí, como é que a gente vai desse ovo cheio? Isso aqui vocês percebem que tá vazio. Então, como que é a técnica? A gente fura o ovo
e dos dois lados. Daí um lado vai ficar com um buraquinho maior e depois tem que soprar um lado para sair o líquido. Exato. E aí o que você faz? Isso eu lembro muito da minha infância. A gente ficava literalmente em casa uma tarde pintando vinhos. Né? Muito legal. E eu acho que isso tem muito a ver com... A gente falava também isso como o clima. Lá, lembra que, claro, começa a primavera, mas a gente tem muita vida em casa, muita vida dentro de casa. É, porque ainda tá meio frio, não é uma época quente. E vou fazer um bem brasileiro, vou pegar aqui amarelo, verde e azul. Então as pessoas ficam muito em casa e várias vezes... Nossa, acontece muito também de nevar na Páscoa. Claro. Que é a coisa mais deprimente que existe. Porque era pra ser a primavera, né? Isso, era pra e ser você já tá assim, depois de 8 meses de inverno, praticamente 6 até 8 meses de inverno, você tá louco, assim, querendo primavera, calor. E daí, às vezes, até dá uma esquentada um pouco antes da Páscoa, mas na Páscoa neva de novo. Então, você vai ter que ficar em casa, né, na Páscoa, fazer alguma atividade de casa. E aí a gente vai um pouco a esse assunto, né? Que na Alemanha a gente faz muito isso aqui, que tem um nome que a gente falava, como que a gente traduz isso, como que a gente explica nas aulas, né? Que é Basteln. Basteln é basicamente trabalhos manuais que são criativos, né? Eu acho que essa é a característica. Basteln é um verbo, uma palavra usado para descrever tudo que você faz mesmo, assim, você mesmo, assim, que você mesmo cria, como se fosse quase um artesanato, assim. Acho que artesanato é que chega mais próximo. Sim. Mas não é bem 100% isso. E em geral as festas na Alemanha é bem isso que a gente está fazendo aqui. Só que aqui a gente está compartilhando com vocês, mas seria isso, a gente se encontraria numa mesa, bebe um café, uma Eierlikör. Se você tem criança, você está com uma criança. E é realmente isso, pintar. Por quê? Porque no dia da Páscoa, o que acontece? Os pais, e eu tenho lembranças muito legais disso, assim, os pais compram, né, aí compram sim, um cesto, e você coloca palha dentro desse cesto. Fica muito bonitinho. E aí você preenche com ovos, né? Esses ovinhos que a gente pintou, com algum tipo de doce, né, pequenininho, sei lá. Tipo bala de goma, assim. Exato. E você coloca também ovos de chocolate, claro, só que são pequenininhos, né? Isso. Os ovos que a gente tem lá são mais pequenos. E tem o coelho também de chocolate, né? Tipo que tem o Papai Noel de chocolate. Tem sim, e de coelho. Adoro. Eu também. Então você faz aí meio que assim, essa cestinha para seus filhos. E você... Eu tô adorando. Eu tô meio sem criatividade aqui. Tô fazendo como que não? Você tá ficando lindo. Eu achei o seu conceitual. Obrigada, conceitual, verdade. Fato, bem eu isso. Fazer algo conceitual. E o meu, assim, bem... Adorei, bonitinho. E aí você esconde esses cestinhos na casa, se tá nevando, se tá chovendo, no jardim, se você tiver um ano legal, lindo, né, sai o sol. Tempo bom. E você acorda, as crianças acordam e elas procuram essa cesta, mas não só a cesta, né, os pais também escondem na casa ou no jardim esses ovinhos de chocolate, esses Osterhasen, né, que é o coelho de Páscoa de chocolate, mas é tudo mais pequeno do que aqui. Sim. Eu acho que essa é a diferença. A gente não tem esse chocolate recheio grande, não, eu aprendi a conhecer isso aqui. Eu também. Como que eu continuo? Então, é muito legal, assim, eu acho que uma festa bem... E, claro, deveria marcar o começo da primavera, que não é sempre assim. Que não é quem tá morando assim, lá sabe que não é sempre assim. Mas é a ideia, É o que a gente sempre espera. E aí você, claro, pinta isso aqui, que é bemalen. Nossa, ficou demais, adorei o seu. O meu ficou um pouco, não sei, improvisado aqui. Mas eu acho que é isso, e né? depois você deixa secar. Isso.
Então é isso, gente. Feliz Páscoa pra todo mundo. Feliz Páscoa. A gente vai ficar aqui, né? A gente tem que falar em alemão também. infelizmente, bebendo esse Eierlikör, né? Mas tá bem tudo mal bem. aqui. Então é isso. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Tschüss.